Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Yohara Quirinos. Vocês sabem que podem me chamar de Apaláquia. Eu sou sacerdotisa da tradição de bruxaria Green Fairy. Segue a gente aqui embaixo. E hoje é um vídeo muito especial, porque eu estou aqui com a Ilone. Isso Acertei? aí, acertou, amiga. Nomes celtas. Pode se É apresentar, isso aí. amiga. Oi, pessoal, que segue aqui a Yohara. Meu nome é Ilone Swan Hawthorne, eu sou bruxa auto-iniciada, mas também faço parte da Kemetic Orthodox. Pela Kemetic Orthodox, eu sou Shamset, né? Que significa uma pessoa convertida da fé, e é um tipo de, no meu entendimento, vamos botar isso aqui bem frisado, no meu entendimento, é um tipo de sacerdócio leve, e lá você serve em primeiro lugar, né, nesse nível, aos seus pais divinos e seus amados. E eu sou filha de Aset, que é Isis, que eu sei que a Yohara gosta muito dessa deusa, Amo. e sou amada de Bast e Wepawet e Nipu. Wepawet é um deus parecido com Nipu, mas não é bem Nipu. Tem gente que acha que é, eu até hoje não sei muito bem. Sou a dona e proprietária do Nas Asas do Cisne, que tem um Instagram e Tá, um vai ficar blog aqui também, também. com certeza. E assim, gente, sou taróloga, oraculista no geral, né? Também sou iniciada em Reiki, nível 3A, então quem precisar, só chamar. E recentemente também me formei em radiestesia, olha Olha, só. que E eu tô chique. só concurseira. Ah, e é isso, sou uma artistazinha, gosto de desenhar, gosto de fazer várias coisas. É um prazer ter você aqui. E eu convidei a Elone para falar sobre Artemis. O que é incrível, porque assim, o último vídeo de divindade foi sobre quem? Apolo. E eu parei para pensar que faz todo sentido esse ser sobre Artemis. Por que não, né? Por que não a gente está falando seguidamente dos irmãos aí, os irmãos do pop na Grécia? Né? O que é E engraçado porque a Apolo vir primeiro, né? Porque quem nasceu primeiro foi ela, foi a Artemis. Mas tem minhas questões, assim, de vivência com os dois que chega a ser engraçado esse tipo de situação, de quem vem primeiro do que quem. Porque ela não se importa muito às vezes, mas ele gosta de ser parecido. eu percebo bem isso, né? Principalmente através das pessoas que cultuam. Elas sempre tem essa zoeirinha assim entre Apolo e Sim. Ártemis. Mas, então, o quadro O Papo Divino, a gente fala muito sobre divindades e quem já conhece, já sabe mais ou menos como é a dinâmica. Nossas perguntas vão ser muito mais voltadas para o pessoal, né? Como é a dinâmica de culto, para a gente tentar entender como é que o que come, como vive, o que veste uma pessoa que cultua divindades assim antigas. E vamos falar menos sobre mitologia, mas claro, né? Se quiser falar, olha, assim, eu sou uma host que pode falar. A gente É divide o sobre isso. vídeo, não tem problema. Primeiro de tudo, qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre Ártemis? Assim, eu acho que eu busco aquele primeiro momento, aquela primeira centelha do nome. Cara, com certeza, assim, a gente ouve esses nomes dos deuses gregos na escola, né? Então é impossível a gente não pensar num momento em que a gente não tenha ouvido deles nessa época. Com certeza eu ouvi falar dela nessa época, mas eu acho que eu não era tão ligada assim. Mas a primeira vez que eu vi o nome dela aí, que eu fiquei assim, meu Deus, o que rolou? Que foi assim, eu li o nome e eu fiquei, o que rolou? Foi quando eu li Percy Jackson, que eu sou muito fã, né? Dá pra ver que aqui são os livros da série dos Heróis do Olimpo, que eu Amo. tenho três deles em inglês. E já assim, eu sou muito fã desde o começo. Os livros do Percy Jackson também estão ali atrás. E quando eu li aquele nome, eu falei assim, nossa, que incrível. E eu adorava Poseidon também, né? Aí comecei a ler muita coisa de mitologia, mas quando eu li, e eu lembro muito claramente disso, e li na página do Wikipédia sobre Ártemis, eu fiquei encantado. Eu falei, é ela. Avisa que é ela. Ela chegou. E quando eu li Uma Maldição do Titã, que é o livro efetivamente que tem
eu achava que a deusa ia ficar o livro inteiro presente, né? Mas não foi bem assim, mas ainda assim é um livro que tem muito ela ou pessoas ligadas a ela no foco. Eu falei assim, gente, esse livro é fantástico e até hoje segue sendo meu favorito, do Percy Jackson. E foi ali que eu vi ela pela primeira vez, que eu me deslumbrei. Eu já estava estudando magia e bruxaria, porque eu comecei a estudar com 12 anos, né, por volta desses 11, 12 anos. E ela sempre foi a deusa que eu ficava assim, poderia ficar horas te admirando sem falar nada, no absoluto silêncio, que eu ia me sentir totalmente preenchida e tranquila. Ela é uma deusa, assim, que eu não tenho palavras para explicar, às vezes, o que eu sinto por ela, porque é muito transcendental, literalmente. E eu sempre fico meio que pisando em ovos, porque dentro da Kemética Ortodoxa e até mesmo fora, eu sempre me reconheci como filha de Ar7 também, né? Que, enfim, né? Divindades mães e pais e etc. Assuntos polêmicos. Sim. E eu fico assim, mano, como é que eu posso falar que eu amo Ar7 mais do que tudo se existe Artemis? Não posso, não consigo. E aí, e aí sempre ficou meio assim, mas elas são super tranquilas entre si. Eu amo muito a Sete também. Mas a Artemis sempre teve aquele lugar, sabe? Aquele lugar no meu coração que ninguém acessa. E eu até comentei isso na época que eu fiz os 30 dias de Rhiannon, que eu acho que eu comentei em algum momento, não sei se foi numa live, não sei se foi em alguma postagem. Eu falei assim, Rhiannon consegue acessar coisas que nenhuma outra divindade além de Artemis tem acesso. E eu só sei que ela acessa isso porque a Artemis permite. E é muito real. Tipo assim, na minha vida, os deuses só botam a mão se a Artemis deixar. Se a Artemis falar A e os deuses falarem B, pode ser todos os deuses do mundo. Eu vou ficar do lado dela. Tô nem aí. Ai, meu Deus, você não tem medo? Eu não, gente. A Artemis, pra mim, é literalmente assim, o alfa e o ômega, sabe? E eu lembro até hoje também da primeira vez que eu vi ela. Quando eu falo que eu vi, é porque foi literal. Eu vi ela dentro dessa cena mágica. Próxima pergunta é como seu contato, sim, começou, o momento em que você decidiu cultuar. Se teve, Ah, se foi orgânico ou se teve um momento, assim, específico. cara, e é engraçado, né? Eu gosto de cultuar os deuses, mas acho que o meu culto não é tão regular quanto o de outras pessoas. Isso se deve a dois fatos, principalmente. Por uma falta de disciplina que eu estou trabalhando em não ter, ou não ter tanta, e também por eu não sentir que ela me pede isso, sabe? Tem deuses que eu sei que me pedem ou que acham uma boa ideia eu ter um culto a eles, mas tem outros deuses que, não, se você quiser tudo bem, mas se não quiser, ok também. E ela sempre foi muito aberta. E a primeira vez que eu tive contato com ela, que eu a vi, e eu falo que eu vi porque eu vi literalmente com esses olhos, eu toquei com essas mãos, foi no quintal daqui de casa. Eu contei essa história até no Fofocando sobre Artemis e Diana, que eu fiz com a Lua Serena. Eu falei, teve uma vez que eu estava aqui em casa, não tinha ninguém em casa além de mim e minha irmã, se eu não me engano, que o resto do pessoal tinha saído. E eu acordei no meio da noite com barulho no quintal. E eu fui ver o que era, né? Primeiro era o quê? Achava que era o pessoal chegando e eu só ia ver e ia voltar para a cama. E não era ninguém, era um lobo enorme, cinza prateado. Era uma noite de lua cheia, inclusive. E uma garota. Aí eu fiquei, eu tô louca. É agora, eu tô louca, não dá, não dá. Tô louca. É isso. E isso foi, se eu não me engano, antes de eu ler Percy Jackson. Assim, antes de eu ler o livro em que Artemis aparece. Aí, aí eu falei assim, não é impossível. Não é nada, não é nada, não é nada. E eu fiquei assim, esses pensamentos todos cruzaram minha cabeça pelo que pareceram minutos, mas foi tudo segundo, porque eu olhei e fiquei assim, que? E aí, quando eu fiquei olhando assim, a garota ela virou e olhou pra cima. E aí eu fiz assim, da janela. Porque eu fiquei com medo. Eu falei, é agora, ela vai subir, vai me matar. Eu falei, mas vamos ver quem vai matar quem primeiro. Peguei um pedaço de cabo de vassoura que eu ia transformar num bastão da Sakura, né, Card Captors, porque eu sou muito fã. Eu falei assim, é com isso aqui que eu vou. E na época eu ainda falei assim, seja o que Deus quiser.
Peguei, fui descendo assim a escada, que eu, na época, eu morava com a minha mãe ainda. Aí eu desci a escada assim, com o bastão assim na mão, apertando o nó do dedo branco já. E ela tava de costas pra mim. E quando eu ia bater nela, o lobo deu um rosnado. Aí ela só virou com uma cara serena e plácida e falou assim: tem certeza que você vai fazer isso? Ela, por que você não abaixa isso e a gente conversa? E eu, parada assim. Aí você não vai me matar, não? É ela, por que que eu ia matar você, cara? A gente foi, parou, conversou. Aí eu falei, não acredito, quem é você? O que você está fazendo aqui? Você invadiu minha casa. Aí foi quando ela falou, eu sou a Artemis, você sabe quem eu sou. E os olhos dela tinham, era um prateado tão lindo, com um verde salpicados, assim, um verde tipo de grama viva. E eu fiquei, assim, deslumbrada. E aí ela conversou, ela me tocou, ela falou várias coisas. Eu fiz um acordo que, hoje em dia, não me arrependo tanto, porque a própria Deus até atenuou essa situação recentemente, e ela falou que estava sempre comigo na minha vida inteira, desde outras vidas até o início dessa, ela sempre esteve comigo. E que sempre iria estar, e que ela me amava muito e tudo mais, e ela tipo, me abençoou, ela me abraçou, eu lembro até hoje da sensação do abraço, que ao mesmo tempo que era quente, era meio fresco, sabe, aquele ar da madrugada que te conforta, mas ao mesmo tempo te deixa com frio. Delícia! Era muito assim. E aí beleza, eu voltei para casa, dormi, foi uma das melhores noites que eu dormi. E eu lembro que naquela semana várias coisas estranhas aconteceram, porque meus amigos falavam que dependendo do modo como a luz batesse nos meus olhos, eu tenho olhos escuros, meus olhos são castanho escuro não, castanho ponto. É, eles viam meia-luas nos meus olhos. Que massa! E na época eu já lia oráculo, eu lia as cartas Sakura, né? Ou cartas Clow, enfim. E, e nessa época, principalmente quando eu estava jogando oráculo, quando eu olhava para eles, eles falavam que essas luas ficavam muito evidentes. E era literalmente como se tivesse uma lua de prata nos meus olhos. E eu ficava assim, gente, que loucura. Aí vocês estão loucos e eles eram todos cristãos, gente. Então, assim, ou foi histeria coletiva, ou realmente aconteceu. Mas foi basicamente assim que começou. E ela tá aqui até hoje. Maravilhosa. Começou de Lenda. forma hiper intensa. Total. Eu Total, acho total. Artemis muito intensa. Sempre achei assim. Foi uma Ela divindade, e uma o das primeiras. irmão, meu Oi? Deus. Ela e Pode o falar. irmão, Ah, intensas sim. demais. Sim, demais, demais, demais. Artemis foi uma das primeiras que eu tive contato, porque naquele início, né, da liberdade, acho que é isso que eu buscava a liberdade. Foi com Artemis que eu comecei a aprender sobre isso, então, uau, uau, ela é Total. incrível demais. E tem um estigma, eu acho muito engraçado, que as pessoas acham que tem essa imagem que foi construída socialmente de Artemis ser uma deusa muito masculinizada, o que não é verdade. Quem lê, tem inclusive uma leitura que eu vou sugerir a todo mundo que puder ler em inglês também, ou que tiver acesso a algum tipo de ferramenta de tradução de livro, tem um livro da Sorita Deste que é sobre Artemis, que é Artemis. Como é que é o nome? Cadê meu Kindle? Se eu não me engano, é Artemis Virgin Goddess of the Sun and Moon. E foi a coisa mais estranha que eu ouvi. Eu, Artemis, deusa do Sol e da Lua? Eu, que coisa bizarra. Essa mulher tá louca. E aí eu comprei o livro, foi uns R$ 10. Eu comprei o e-book dele. E eu falei assim, bom, leremos. E nesse livro, tipo, tem muita informação legal, porque a Sarita Deixa fez uma ótima pesquisa da deusa. Eu sou, não é nem obrigada a falar, mas assim, ela é uma deusa, ou uma autora que se preocupa bastante com esse tipo de conteúdo bem feito. Aqui é o livro. Ui, meu Deus. Ele é Linda. maravilhoso. Ele tem uma capa azul, ele é todo azul, no normal. E quando eu li esse livro, já trouxe muitas das coisas que eu já tinha percebido na deusa no meu contato pessoal, no meu contato normal. Que ela não é essa deusa masculinizada, ela não é essa deusa de cara fechada e muito menos essa deusa séria ou essa deusa que por vezes parece ser má ou severa demais.
Apolo costuma ser mais severo do que Ártemis, diga-se de passagem. E se colocar Dionísio no balaio, Dionísio é mais severo do que os outros dois. Dionísio é babado. Babado. Eu falo pra todo mundo, gente, Apolo ele é como um garoto de quinta série, com as piadas que ele faz, diga-se de passagem. Ele é mais engraçado, ele tipo, é mais risonho do que Dionísio. Dionísio chega a ser, às vezes, um pouco mais sério do que ele, embora Dionísio também seja bonachão, quando quer. Mas Ártemis é muito, muito sóbria, mas ela é muito aberta. Ela é muito aberta à diversidade, ela é muito aberta a coisas diferentes. E ela é muito doce, ela é muito delicada, ela é muito sensual, mas ela não perde essa força que ela tem de caçadora, de mulher que vai atrás, sabe? E acho que é importante a gente quebrar esse conceito de que ela é assim. Que ela não é, ela é. Ela é. Eu não tenho nem forças, eu fico fraca falando dela. Mas ela é assim, cara. Tipo, ela é conhecida como a líder do coro de dança, a líder do coro de canto. Sabe? Então, como é que uma deusa que tem esses tipos de epítetos, que inclusive a Sorita ela traz uma caralhada de epíteto interessante, vai ser uma deusa com características masculinas? E mesmo se ela tivesse, qual é o problema disso? É isso que eu ia comentar, né? Sabe? E o que é, Ela de fato, uma característica masculina, né? Exato, porque é muito socialmente construído. É muito socialmente construído isso. Ai, que ódio. Sim. Acontece semelhante com a Atena também, né? Então, às vezes colocam a Atena também nessa caixa do masculinizada, mas aí o que é? Gostar de guerra? É ser masculino? Exato. Não, e é engraçado que a Atena, ela é a guerra, ela é a guerra, mas antes de tudo ela é dentro da estratégia de batalha. Ela não é literalmente a guerra pela carnificina. Exatamente. Talvez isso seja uma coisa mais de Ares. Pelo que eu vejo as pessoas falando. A Atena ela é uma coisa da guerra justa, da guerra pelos direitos e tudo mais. Gente, faça-me um favor, vamos estudar. Exatamente. Para ser bruxa tem que estudar. Dá muito. Muito. Nunca para, né? E o que é mais divertido, porque eu acho super divertido. Inclusive, a gente quebrar os nossos paradigmas e a gente perceber, cara, como eu tava pensando pequeno, vamos aumentar meu pensamento, aprender cada coisa nova. Incrível. A bruxaria é incrível. Ai, sim, nossa. Minha casa. Emocionada. Falando assim, do culto de Ártemis. Ártemis, super popular em si, né? A divindade, tem várias interpretações aí dela. Cultura pop, né? Pipocando Ártemis, Apolo. Mas olhando para pessoas que realmente se dedicam ao culto dela, você diria que é um culto popular aqui no Brasil, por exemplo? Quais outras pessoas a gente pode conversar quando falamos sobre Ártemis? Aí é que tá uma coisa engraçada. Em todos. Olha, gente, vamos parar pra pensar. Quando eu entrei na bruxaria, assim, de fato, que eu podia ter contato com mídias bruxísticas, né? Pessoas que lidam com bruxaria, eu não via a Ártemis sendo muito falada. Quer dizer, eu não via a Ártemis sendo falada enquanto cultuada. Eu via ela sendo dita como sempre Deus, assim, da face donzela, blá, 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 que é uma coisa também interessante de ser discutida, porque não é bem assim, mas também é um pouco. Pode trazer essa discussão, viu? Amo. Eu nunca vi Ártemis sendo tão cultuada aqui. Nunca vi muitas pessoas seguindo Ártemis. Eu vi muito mais galera seguindo Diana. Aí todo mundo fala, Ártemis e Diana é a mesma deusa. Era esse ponto que eu queria chegar também. Eu já falo de 2 passos para trás e dobre a sua língua em 6 partes diferentes. Porque não é bem assim. Eu acho que é importante também a gente entender, e eu falo isso muito para mim mesma, é uma visão que eu trago para mim, mas eu trago como sempre uma reflexão para as pessoas. Isso é a minha verdade, mas eu sempre trago como uma reflexão para os outros. Tem deuses que vão ter nomes diferentes, como a Sete e Ísis, né? Mas que eles não vão não vão ter diferenças entre si, diferenças culturais, porque Ísis e a Sete, o culto de a Sete foi transportado para Roma e para a Grécia. Ele teve, como é que se diz? Adicionaram coisas, não sei a palavra certa, o que é uma gafe, porque eu faço letras, não sou a Aurélia ambulante, mas né, às vezes acontece.
foram adicionadas coisas no culto de Assete, ou levemente modificadas, mas a deusa em si continuou sendo a mesma. Todo mundo sabia que ela era uma deusa estrangeira. O que é interessante também da gente falar de Apolo em Roma, porque ele não é um deus romano. Apolo só não muda o nome da Grécia para Roma como os outros deuses, porque ele sempre foi tratado como um deus estrangeiro. Isso é histórico que eu tenho dados para mostrar. Ele Amo. foi tratado assim por causa de Augusto, que é um dos imperadores romanos, que acreditava que Apolo era o deus patrono dele, botou Apolo dentro do panteão como um deus importante. Tanto que não devia nem ter templo. Templos de deuses estrangeiros foram destruídos em Roma nessa época, e só de Apolo foi erguido por Augusto, porque Augusto, como ele era pontífice e é um cargo romano muito alto religioso, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele já era. Otaviano Augusto foi de fato o primeiro imperador romano e não Júlio César. Imperador no sentido de dominar várias Uhum. coisas. Questões históricas que eu vou Ai, a trazendo de aula, conhecimento. a aula. Não, e até porque é engraçado, o imperador em Roma era uma classe militar, de um homem que tinha poder sobre todo o corpo militar. Ele tinha poderio militar total, era uma classe. Júlio César ele era imperador nesse sentido, mas Otaviano Augusto foi o primeiro imperador no sentido de ter poder político, religioso e social. Tá, entendi. Ele tinha todos esses poderes, tanto que quando tentaram dar um golpe nele, igual fizeram com Júlio César, ele falou: não me dá um golpe, não me mata, não. Eu distribuo os poderes que eu tenho para outras pessoas e eu fico na minha, né, quietinho no meu canto. Aí a galera ficou com medo disso e falou: não, fica aí, que tá tudo bom, tá tudo ótimo. E era isso que na verdade ele queria. Ele não queria deixar de ser imperador, ele só abdicou disso porque ele sabia o que poderia acontecer com ele, mas o povo ficou com mais medo ainda quando ele abdicou, e aí deixaram ele com o poder todo, que era o que ele queria no final das contas. Isso tudo para falar o quê? Que começou de Ártemis e Diana. Culturas diferentes vão ter similaridades, né, de deuses, né, de coisas e tudo mais. Então é normal você sempre encontrar, às vezes, uma divindade do sol, uma divindade da lua. Você pode sincretizá-las, e o que é o sincretismo? É fazer essa comparação, é você falar que eles são semelhantes, mas não iguais. Diana e Ártemis são deusas semelhantes, mas não são iguais, sabe? Elas têm muitas diferenças não só culturais, não só culturais como até mesmo de personalidade e tudo mais, porque os deuses eles são isso, além de serem seres e entidades próprias, eles também são, como é que se diz? Eles também carregam reflexos da própria cultura que os cultuavam. E os deuses romanos eles são sempre muito distantes. E é importante a gente saber que os deuses romanos só têm os mesmos mitos, né, do que os deuses gregos, porque em Roma não tinha costume de você dar mitos para os deuses. Os deuses tinham funções, você cultuava eles, dava o que eles queriam, e era isso. As histórias eram coisas que os gregos tinham. E se eu não me engano, os gregos também pegaram o costume de outro povo, de outros povos, quer dizer. Uhum. Então, Artemis e Diana são deusas muito diferentes, na minha visão. Eu não tenho essa visão de que todas as deusas são uma só. Não, porque Também essa não. visão tem uma visão. Eu tenho uma visão bem assim: Artemis é Artemis, Fulano é Fulano, Beltrano é Beltrano. E elas têm, sei lá, tipo, Diana. Eu não posso falar muito, porque eu também não tive muito contato com Diana, né? Mas eu percebo que Diana ela tem uma coisa muito mais lasciva, né, muito às vezes física, do que Artemis. E Artemis, embora ela seja uma deusa também muito aberta, muito ampla, muito sexual, ela gosta de sexo, sim, ela não é virgem no sentido sexual. A Artemis ela tende a ser mais cautelosa e reservada, tanto que ela é muito de escolher a dedo. Eu percebo muito isso, que são poucas as pessoas que eu vejo falarem que cultuam a Artemis, falarem que se relacionam com a Artemis, falarem que são... Gente, eu acho que até hoje eu não vi uma pessoa consagrada a Artemis enquanto sacerdotisa. Eu também não. Eu Eu também vejo não. muita galera consagrada a Diana, Sim, Diana, demais. mas Até eu não vejo Apolo ninguém também, eu consagrada sempre a vejo o Artemis. pessoal falando de Apolo, né? Porque Apolo é dado, assim, a gente ama. Biscoiteiro, biscoiteiro.
É isso, a Balduco é a propriedade dele. E é tipo assim, eu vejo muito isso, ela tem essa diferença, e eu vejo que a galera que cultua a Ártemis, ela também tende a não falar muito da deusa. É uma coisa muito. Não é que não fala da deusa porque não quer, não fala porque é íntimo demais. Uhum. Ártemis é uma deusa que quando ela começa a criar vínculos, e acho que você pode até falar disso, que você que teve contato com ela forja vínculos muito profundos e íntimos, sabe? Ela literalmente vira a sua melhor amiga, aquela que você fala assim, mano, socorro, e ela fala assim, calma, tô aqui, sabe? É, e assim, acho que é muito disso, sabe? Eu acho que eu vejo mais pessoas talvez cultuando Artemis nos Estados Unidos do que aqui. Mas ainda assim são poucas pessoas. Eu não vejo muitas pessoas falando disso. Eu vejo muitas pessoas falando de Diana. E nem sei se. Aí é que entra também, né? Eu fico pensando até hoje se a Diana cultuada na estregueria, na estregoneria, é a mesma Diana cultuada na Roma Antiga. Se essa deusa só ganhou novos atributos ou se são deusas diferentes com o mesmo nome. Mas são questões bem interessantes mesmo. De certa forma, é polêmico, porque realmente tem pessoas que defendem, assim, com unhas e dentes, que são as mesmas divindades, a mesma divindade, no caso, né? Mas, Oh. enfim. Falando assim, Ai, ai. do meu contato com a Artemis, eu sinto que com ela eu cheguei até um certo ponto. Aquele ponto em que ela, tá bom, era isso que eu tinha que fazer com você, agora vai, segue sua vida. E foi muito importante para mim, assim, mesmo. E ela, como eu disse, a liberdade foi a palavra, assim, que eu guiei a ela, e isso foi muito importante para minha formação até. Estava na adolescência, né? Minha formação enquanto mulher, entender quem eu sou e para onde eu vou. Quer dizer, ainda tô. Estamos todos tentando entender ainda, né, quem somos e para onde vamos. Mas super Ai, importante. ai. E aí, o seu contato diário com essa divindade, assim, não, se não tem um contato diário, mas assim, como é a dinâmica de culto? Ai, ai. Engraçado, esse vídeo está acontecendo no momento da minha vida em que outra coisa está acontecendo, porque eu me iniciei ano passado, né, eu me iniciei na primeira lua cheia da primavera, depois do equinócio de primavera, né? Foi acho que no dia 10 de outubro, eu lembro dessa data até hoje. É, minha iniciação não foi com Artemis, foram com outros deuses, foi com Rhiannon e Lúcifer, eu já comentei isso. E não é o Lúcifer da estregueria, antes que alguma pessoa pergunte, não é ele. Vou até fazer um vídeo sobre isso depois. Ah, eu quero muito um vídeo seu sobre Lúcifer, viu? Ai, Tô cobrando aqui que eu amiga, quero. é sobre. Mas é importante falar que eu cogitei fazer o meu processo de dedicação e, consequentemente, iniciação também com Artemis e Apolo, mas eles negaram. Eu que lute. E hoje em dia eu entendo por quê, porque esse ano eu decidi, eu já tinha tudo certo de que eu ia começar meu processo de consagração para Apolo. Só que depois da live que eu tive com a Você Serena, eu tô falando tudo isso para dar o contexto do porquê que minha dinâmica com ela diária mudou, eu decidi, naquela live eu falei muito sobre a sensação de que talvez eu fosse resgatar esse sacerdócio que eu já tive para Artemis em outras vidas. E essa sensação ficou muito forte nos dias e eu perguntei para ela o que ela achava disso. Ela falou que estava tudo bem. Ela falou a mesma coisa que ela tinha dito na live: se você quiser, eu aceito. Eu não vou te obrigar a isso, mas se você quiser, vai ser legal. E quando eu falei para ela, tá, eu quero. Eu falei que eu queria, ela falou: então, você não vai se consagrar primeiro para o meu irmão, você vai se consagrar para mim primeiro, porque eu nasci primeiro. Aí vem aquela piada lá do começo. Uhum. E ele ficou possesso, porque a Paula fala de real, todo dia eu falo com ele, toda hora eu tô falando com ele. E quando eu falei, tá bom, eu olhei para ele e falei, só lamento por você, mas desculpa, você sabe que eu vou acatar o que ela diz. E aí eu fiz um processo bonitinho de uma abertura de consagração para os dois. Né, eu não vou fazer uma consagração primeiro para ela e depois para ele. Exatamente, vai ter isso, né? Mas são dois processos de mini consagrações não, são duas consagrações, uma para ela, uma para ele, e o processo todo
para os dois, né? Eu vou me consagrar para os dois, né? E aí eu já tô nesse processo com ela, deusa. E tá sendo muito divertido, porque aí eu converso com ela todos os dias, eu falo com ela, e ela me apresenta muitas coisas novas. Ela me apresentou um templo astral muito bonitinho, no qual você pode ir, e é legal, porque eu não sei, ela falou que esse lago existe no nosso plano. Eu já estou curiosa. Eu já estou querendo futricar a Grécia em busca desse lugar. E ele tinha, eu só não sei se tem a entrada de fato de um templo ali, mas nesse espaço astral tem uma entrada de um templo. E desde que eu abri a minha consagração e que eu estou entregue para ela até um certo período de tempo, a gente conversa, a gente troca ideia. Eu, de vez em quando, pego o meu rosário, até trouxe para mostrar aqui, que eu fiz tipo um japa-mala enorme Amo. para ela, né? E o tamanho dele é esse aqui, e termina com uma lua. Enorme, lindo. Lindo, lindo, E, lindo. tipo, de vez em quando eu tô rezando ele, aí eu converso, eu gosto de dormir muito com ele, eu tenho tido sonhos com a deusa de vez em quando. É uma dinâmica muito boa, eu gosto de acender muitos incensos para ela, incensos com cheirinho, às vezes amadeirado, fazer oferendas também. Conversar com ela, eu sou muito parecida, tanto que as pessoas acho que me confundem com a galera da TCS, porque eu tenho muitos costumes que eles têm, porque eu aprendi muita coisa com eles, né? Foram os primeiros Sim, canais que eu tive contato. Né? Então eu falo, pô, Artemis, quer fazer yoga comigo? E aí a gente vai e faz yoga juntos. E não é uma coisa, tipo assim, da deusa às vezes estar do meu lado, eu vendo a deusa fazendo comigo. Mas é aquela sensação da energia da deusa também sim. estar junto com você naquele processo. E eu falar, poxa, Artemis, me dá um bom sono, me dá um bom despertar, me dá um bom dia, me purifica, me protege, sabe? E eu sentir a deusa ali, eu sentir a deusa me inspirando, e isso é muito interessante também, a gente só acha que só Apolo tem a ver com Artemis, com artes, mas Artemis também tem muito a ver com artes, e ver esse aspecto da inspiração que ela tem, sabe? De trazer uma inspiração muito delicada e ao mesmo tempo súbita, sabe? Você se pega pensando em coisas maravilhosas de uma hora para outra, né? E eu fico assim, mano, que isso, cara? E ela vai trazendo desmistificações, e vai trazendo novidades, e vai contando coisas que aconteciam no passado e que de vez em quando eu tô pesquisando um troço sobre a Grécia Antiga e ela, né? Porque parte da consagração você tem que estudar. E Uhum. tá lá a informação que ela me passou. Aí eu fico assim, Ai, gente, que incrível. aí eu, mulher, calma aí. Hoje mesmo um amigo meu, ele me mandou uma foto, ele, olha, meu amigo que nem é pagão, me mostrou, botou isso aqui no status. E aí foi um busto de Artemis, né, que a pessoa provavelmente comprou, né? É uma foto tá em inglês, inclusive. E aí é um busto de Artemis com a pessoa falando assim, o que tem de errado? Aí tá a estátua com o busto dela virado para cá, falando assim, nada. Aí eu falei assim, o cara é muito ela, porque às vezes ela, assim, é uma das coisas que eu acho interessante de diferente entre ela e a Apollo. Vai depender também muito do relacionamento da pessoa, né, com eles dois, e com cada um em separado. Quando alguma coisa tá chateando a Apollo, ele às vezes não fala, ele mostra. Ela às vezes nem isso. Comigo, tipo assim, às vezes ela deixa chegar na beira do abismo, aí ela fala, então, não gostei, volte 3 casas. E só que, tipo assim, isso também foi muito numa época em que eu tava muito distante dela, e hoje em dia eu já consigo perceber quando ela tá meio assim, porque ela fica silenciosa demais, né? Eu fico assim, cara, o que aconteceu? Aí eu vou e pergunto, eu fiz alguma coisa de errada? O que aconteceu? E às vezes, gente, os deuses estão tristes, ou chateados, ou decepcionados, ou putos com alguma coisa que não tem nada a ver com a gente.
é muito egocentrismo a gente achar que a gente está sempre fazendo alguma coisa errada ou certa para os deuses estarem tristes ou felizes ou irados. Acho que isso vem muito do cristianismo também, né? Que o tempo todo Deus está escutando o que a gente está fazendo, está dentro da gente e vendo tudo como um Big Brother eterno, e a gente espirra, ele fica com raiva. Aí a gente leva isso para os deuses, né? Exato, e é uma coisa que, tipo assim, eu já tinha essa sensação, esse pensamento antes, e quando eu vi a Neilian falando isso, ela falou assim, gente, os deuses não são onipresentes, onipotentes e oniscientes. Se eles fossem onipotentes, eles não precisariam de, às vezes, um Deus que complementa, e complementa entre aspas, né? Um Deus que é oposto ao que ele é. Porque ele, se ele é onipotente, ele tem todos os poderes. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E se ele é onisciente, ele sabe de tudo. Às vezes os deuses não sabem de tudo, eles podem saber de tudo. Mas né? às vezes não sabem. Exato, e tipo assim, teve uma vez que eu perguntei pra ela o que tinha acontecido, e ela falou, eu tô chateada com umas coisas que aconteceram aí. Né? Não comigo. Eu falei, nossa, você quer conversar? E a gente ficou conversando. E, tipo, às vezes as maiores lições vêm dessas conversas que não tem nada a ver com a gente. Você vai estar conversando com a divindade vai estar falando sobre ela, sabe? A Artemis falando sobre... Gente, até... Por favor, não acabe com a minha vida aquelas. Mas eu vou falar aqui uma coisa de uma conversa que a gente teve que demonstra muito o nível de... Não vou entrar muito em detalhes, porque, né, coisas dela. Mas, assim, para você ver o nível de intimidade que qualquer pessoa pode ter com uma divindade se a pessoa estiver disposta a trabalhar para isso. Eu lembro que a gente estava numa praia, isso foi em uma meditação, é importante frisar. Estávamos numa praia vendo o sol se pôr. E o mar vindo e vindo, bonitinho, tudo brilhando, e ela estava muito calada. Eu perguntei o que tinha acontecido, por que ela estava assim de repente, porque antes a gente estava comentando sobre várias coisas e ela morreu no silêncio. E ela falou aqui, isso aqui tudo me lembra Orion, e me lembra um dos eventos mais tristes da minha vida. Porque aí tem várias versões, né? De que Orion ou era um gigante, ou era um semideus que era descendente de Apolo, ou era um filho de, sei lá, das quantas, enfim. Aí ela falou assim, é porque ele foi a única pessoa, o único homem, quer dizer. Ela falou assim, foi o único homem que eu amei a tal ponto, ou pessoa, sei lá, o que você falou? Eu acho que foi pessoa. Ela falou assim, foi o único que eu amei a ponto de eu estar disposta a abdicar da minha própria palavra. Eu quebraria meus próprios votos por ele e por mais ninguém. Porque a Artemis se apaixonou por outras divindades, por outras pessoas, mas ela sempre se manteve livre, virgem, né? Virgem nesse sentido da liberdade. Ela amou Calisto, por exemplo, que ela transforma numa ursa. É Calisto? Acho que é. Ela amou outras ninfas que acompanhavam ela, mas só Orion mexeu com ela a ponto dela falar, cara, eu acho que eu vou casar com ele. E ela tava chorando. E aí eu fiquei assim, nossa, eu falei pra ela, nossa, o seu amor ainda é vivo. Ela falou assim, amores de verdade nunca morrem, eles transcendem as eras e as vidas. E aí eu fiquei assim. E ela fala que pelo menos até hoje ela consegue encontrar algum tipo de conexão com ele olhando para as estrelas. Porque foi ela que elevou ele às estrelas, como a constelação de Órion. E Apolo foi sacana e botou a constelação de Escorpião no céu também, né? Porque ele não é fácil, para não dizer outras coisas. E aí eu fico assim, cara, é lindo. E isso lembra o mito de Assete com Exir, lembra o mito de Afrodite com Adonis, sabe? E aí eu falo para as pessoas, gente, são esses tipos de aberturas que os deuses dão para a gente que mostram o quanto eles confiam, eles amam e eles nos têm em estima. E às vezes até mesmo como favoritos, porque, gente, eu conheço pessoas que eu olho e falo assim, com certeza Deus tal tem você como favoritinho, carrega debaixo da asazinha, e é isso. Sim.
Tem gente, Aí eu nossa, fico tem pessoas assim, que transpiram a divindade. É incrível. E a divindade passando um pano para a pessoa, né? A ah, pessoa pinta e sim, borda a divindade lá, não, deixa ele, a deixa. divindade é igual pica-pau. Ai, ai, é cada coisa, viu? Sim, Eu. nossa. E o que você falou é muito importante da gente se permitir, né? Eu lembrei de uma meditação que eu tive com o Ra, porque, na verdade, é uma meditação que eu queria encontrar com espíritos de dois cachorros que eu sempre encontro, né? E aí, assim, eu sempre encontro com esses cachorros no Rio Nilo, ali na beira do Rio Nilo, porque, né, minhas meditações são todas, assim, areia, duna, Egípcias. totalmente. E aí tava eu com os cachorros lá, e o sol tava se pondo, e aí, do nada, Rá começa. O que é assim, sol se pondo, né? O Rá mais velho, só que assim, ele era o sol mesmo. E aí ele falando sobre asset, eu fiquei, não, eu não deveria estar aqui? Eu não sei, tudo bem, né? E aí eu continuei falando assim, de como ela é perseverante, assim, que quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela sempre vai atrás, e que ele admira isso, apesar dela ter, né, roubado o nome Roubado o dele. nome dele. E ele meio que, ele não tava reclamando dela, mas ele tava assim, reiterando o quanto que ele admirava esse lado dela, só que ele tava falando pra mim. E eu fiquei, nossa, isso é muito legal. Ah, pela primeira vez me notou. E é tipo assim, cara, do nada o Deus chegou e começou a falar contigo. Você fica assim, tá, por que ele tá falando comigo? Por que ele tá falando sobre a Sete comigo? Sim, nossa. E aí ele falou depois, né, que ele via que eu tinha essa característica também, então que ele gostava disso. Tá, tudo bem. Eu chorei tanto quando eu voltei dessa meditação, tanto, que eu fiquei, gente, Rá falou comigo. Eu não imaginava que eu ia ter essa honra hoje à noite, eu nem me arrumei pra isso. É aquela, eu tava só com os andrajos egípcios de Mequetrefe. É muito engraçado. E acho que é uma qualidade que elas dividem entre si, a perseverança, sabe? É, a Sete e Artemis, elas têm umas qualidades assim muito similares entre si. O orgulho, a perseverança, a determinação, a força, o senso de soberania. E uma coisa interessante, gente, Artemis tem um epíteto que significa rainha. Dorme com Ah, essa, galera. E, cara, é o que eu falo, é uma das coisas também que às vezes divergem muito, e quando você vai estudando sobre Artemis, você fica assim, ué, mas isso não faz sentido com o que eu aprendi. Exatamente, porque o que a gente aprendeu talvez esteja um pouco equivocado. Todo mundo fala que Artemis é associada à prata, mas e se eu contar para todo mundo aqui agora que não existe, até onde eu achei, registros históricos gregos em que Artemis seja mencionada tendo relação com a prata. Ela não tem um arco de prata. Ela não é uma deusa associada à prata, mas ela é uma deusa associada ao ouro. e essa prata Ué, surgiu da onde? de uma associação, se eu não me engano, por volta do século 5 ou 4 antes da Era Comum, quando ela começou. Tem uma deusa que veio da Trácia, que é Bendis, que tem até associação também com Hecate e Selene. Bendis, ela era uma deusa da magia, da lua e da vida selvagem, da natureza. Quem era associado à magia na Grécia é Hecate. Quem era associado à lua, Selene. Quem era associado à vida selvagem, Ártemis. Pegou elas três, Bendis, se eu não me engano, tinha relação com a prata, mas foi a partir dessa conexão entre essas três deusas, Ártemis, Selene e Hecate, que Ártemis começou a ter associações com prata. Mas não tem escritos gregos sobre isso, até Super onde eu achei. interessante. Todos os epítetos que ela tem, por exemplo, ela tem um epíteto chamado Crisaor, que é da espada dourada, que é um epíteto que Apolo também tem. Crisotronos, que é do trono dourado. Tem das rédeas douradas, das setas douradas. Muito ouro, Ixalá, Ixalá.
E Apolo tem um epíteto só ligado à prata. E a teoria que roda os teóricos é que ele só tem esse epíteto à prata, que é Apolo do arco de prata, por conta de métrica poética. Né? E aí, para encaixar certinho ali no hexâmetro datílico, que é um tipo de metragem de poema grego, a palavra argitoxos, se eu não me engano, era a palavra que cabia certinho. E aí é do arco de prata, que foi para ele, não para ela. É muito doido. Ela tem até um epíteto que fala que ela é a do... E eu falei, nossa, será que você tem relação com a Sete? Aí eu lendo o livro, né, da Sorita, eu li esse epíteto e foi o epíteto que bateu mais forte, assim, bum, aqui, ó, que é Prototrônia, que é do primeiro trono. Aí eu, bicha, é ela que faz os reis igual a Sete. E Uau. elas duas ficam rindo, assim, com essas coisas, sabe? Eu fico assim, ai, gente, calma, calma, muitas emoções. Você comentou, né, sobre vidas passadas e você mesmo disse que a deusa falou para você sobre isso. Mas você tem lembranças, alguma coisa do tipo? Muitas, muitas. Eu Ai, eu tenho uma adoro vida quando isso inteira. acontece. Eu tenho uma vida inteira que eu lembro inteira, do começo até o fim. Né? E teve uma vida que eu era sacerdotisa de Ártemis, já era muito tempo, e eu tinha me apaixonado por um rapaz. E aí eu fiquei em conflito, porque eu amava a Deus, amava servir a deusa, só que eu queria ficar com um menino. E aí eu fiz um ritual para ela, e a deusa tinha falado, eu deixo você sair do posto que você tem, você pode passar para outra pessoa e você pode viver a sua vida com ele. Você tem a minha bênção. E é interessante lembrar que Artemis também tem um epíteto como Senhora dos Casamentos. Um beijo, galera. É, e aí eu fui naquela vida e eu falei, é isso. Amei. Só que aí, tipo, tinha uma menina que ela era invejosa, não só porque eu era sacerdotisa da deusa, mas por causa do boyzinho. Essa menina, eu não. Gente, eu tenho pra mim de que antigamente, naquela época, a magia era uma coisa muito surreal mesmo, de fazer acontecer, você levitar uma pedra, Eu você tacar também em tenho essa alguém. impressão. Eu tenho isso, porque tinha um desfiladeiro perto de onde eu me encontrava com esse rapaz, e desceu um pedregulho enorme. Ele rolou, então para mim parecia uma bola na visão, e ele me matou e matou o garoto. A gente não conseguiu ficar junto. Eu ia contar para ele que em breve eu ia poder ficar com ele e a gente morreu. Massa! Ai, Mas teve a vida mais incrível, tipo, na live da lua eu contei, né, que teve essa vida que eu sonhei com a deusa na minha casa na Grécia e eu falava arte, eu lembro até hoje, tinha uma janela entalhada, né, na porta do meu quarto e eu tava deitada e eu ficava assim, Artemis, 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 falava o nome da deusa direto e eu suava frio. E aí eu acordei naquela noite e tava a lua assim, bem na janela do quarto me iluminando. E aí eu falei, eu entendi. E eu desmaiei e dormi de novo. No dia seguinte eu falei com a minha mãe naquela vida sobre a deusa. Não sei se foi no mesmo dia, se foi alguns dias depois, apareceu uma sacerdotisa do templo falando, a deusa está te chamando. A deusa me mandou aqui porque ela está te chamando. Aí eu falei, eu sei, eu vou. Aí meus pais ficaram meio assim, que eu acho que eu era a mais velha da família, e eu tava quase na idade, assim, de começar a catar os pretendentes, porque a gente tem que lembrar que no hino 3 de Calímaco, aquela, cheia de referências, a Artemis, quando faz vários pedidos para Zeus do que ela quer, ela pede várias ninfas, um secto de 60, um de 80, uma caralhada de mulher, mas não eram mulheres, eram meninas de 9 anos. E eu lembro que naquela visão ali eu tinha uns 9, 10, 11 anos. Por aí. Entre essas três idades. Não mais do que isso. E eu falei, tá bom, eu vou. E eu fui. Estudei muito naquele templo e tal. E tinha uma procissão que acontecia de tempos em tempos. Daquele templo até um outro. Eu agora só não lembro os templos. Depois eu pego a matéria do. Acho que é do G1, inclusive, que eu salvei desde 2017.
que era uma procissão. Começava num templo, terminava em outro. E a procissão era com uma menina sendo carregada, possuída pela deusa. Não era canalizada, galera. Ela estava possuída. E aí a garota ia, possuída pela deusa, né? Era um estado em que a deusa e a possuída viravam uma coisa só, pela mesma vontade, pelo mesmo desejo. Elas tinham tudo isso muito bem alinhado, muito harmônico, e elas eram levadas. E nisso tinha procissão com aspersão de água, queima de ervas, tochas sendo acesas. A deusa ela era protegida por se não me engano, tinha um negócio com véu, assim, para proteger a deusa do contato com os outros, né? Porque as pessoas não podiam ver a pessoa totalmente possuída pela deusa, porque poderiam morrer pela glória divina. Ai, lindo. E aí, beleza. E eu lembro que, assim, na época, nessa vida, eu tinha feito todo o treinamento, virei sacerdotisa no primeiro ano como sacerdotisa, e eu lembro até hoje dessa cena, até hoje. Nem vivi nessa vida. Ai, ai, coisas que só quem viveu sabe. Uhum. Eu tava vendo o ritual acontecer, era um ritual fechado das meninas do templo, e aí a deusa possuiu uma outra menina, e ela falou sobre as coisas do festival. E ela falou, eu já vou determinar quem eu quero que seja o meu veículo. Não sei se foi essa palavra que ela usou, mas enfim. E ela apontou, e ela fez assim, e apontou para mim. Aí todo mundo ficou assim, ué, mas ela chegou agora, mal se consagrou, mal se iniciou, né? E a deusa não falou mais nada, ela falou assim, essa é... E aí todo mundo calou a boca, né, na hora que a Artemis falou, essa é a minha escolha. E saiu do corpo da menina. Sem tchau, sem beijo, sem mel. Meteu o pé. E aí eu lembro que eu fiz todo o processo bonitinho, fiquei possuída pela deusa e fui. E eu achei muito estranho. Né? Eu lembro também dessa vida até o final. Nessa vida eu fiquei como sacerdotisa dela até lavar fumaça. Mas eu lembro que eu não acreditei nessa vida. Que achei muito surreal. E eu falei, nossa, é muito ego trip. Tipo, é muita viagem do ego, é muito eu querendo Ego trip, eu ser a amei. melhor. Aí eu fiquei assim, não é, não é. Aí eu falei assim, deusa. Eu virei pra ela e falei assim, olha só, se for real, né? Eu olhei até pra essa estátua aqui que eu tenho dela. Peraí. Pra essa estatuazinha aqui. Aí eu olhei assim pra estátua e falei assim, olha só, se essa vida for real, você vai me dar um sinal, porque eu não sou nenhuma palhaça pra ficar acreditando nisso tudo. Sim, falo assim com ela. Não morri até hoje porque ela me ama muito. E aí eu não tive sinal, acho que nenhum, por um bom tempo. Daqui a pouco começou alguém me mandando um troço de Artemis, aí eu não acreditei. Segundo sinal veio alguma coisa também ligada à lua, acho que era um desenho de uma lua com um arco, sei lá. Só que assim, o sinal mais fatídico, que é o único que eu lembro com clareza, foi uma matéria que uma amiga minha, uma semana depois de eu ter tido o sonho, e ela me mandou, acho que isso numa segunda-feira, ela falou assim, olha só, vi essa matéria e lembrei de você. Aí tava a matéria, e detalhe, quando eu pesquisei sobre esse templo, sobre essa procissão de Ártemis, até aquele ponto de 2017 eu não tinha achado, não sabia qual era o ponto final do templo. A gente só sabia de onde partia a procissão. Então era esse cenário. Minha amiga mandou uma matéria, ela falou assim, nossa, olha só, lembrei de você na hora. Toma. Achada o templo perdido, onde se encerra-se a procissão de Ártemis. Aí eu Ai, que delícia. chorei litros naquele dia, me tremi inteira. Então, aí, basicamente, a deusa, né, só devia estar falando assim lá do alto. Gostou? Aí eu, não gostei, porque eu tô um pouco abalada. Mas, tipo, foi muito forte. Minhas experiências com os deuses, não de um todo, mas dos deuses que eu sou mais próxima, elas são muito intensas, sabe? Tipo, e com Artemis elas são sempre muito. Eu não sei como é que é. Sabe aquela música Take My Breath Away? E, tipo, é mais ou menos ficar desse jeito, sem fôlego. Sim, Sem fôlego. É isso, sem fôlego. Eu fico assim, meu Deus, cara, que isso? São coisas muito
surreais, que às vezes é muito imagético. Eu fico assim, gente, não é possível. Não é possível. Isso aí deve ser. Eu devo estar doidona de ácido, eu tomei, não sei, sabe? E aí ela fica rindo, tipo, da minha cara, ela fala, não, isso acontece, sabe? E é isso. Essas vidas, assim, teve várias vidas que eu fui sacerdotisa dela, mas essas duas foram as mais marcantes. A que eu morri e a que teve essa procissão. Mas teve uma outra também que agora eu tô me lembrando, que foi na época Grécia-Roma. E eu lembro que eu detestava, tinha ódio. Ai, gente, tá aí porque eu não gosto muito de Roma, o que é irônico porque eu faço latim na faculdade. É, eu lembro que, né, tinha essa vida em que eu era uma devota dela, acho que era quase sacerdotisa também, que eu tinha muito ódio, tipo, do povo romano, porque eles falavam que Ártemis era Diana, e sei lá o quê, e eu ficava assim, não é! Ela não é! Aí eles ficavam assim, e eu, não, não, nem começa, longe de mim, e eu não lembro de nenhuma vida minha que eu tenha tido ligação com Diana em Roma. A única vida que eu lembro, assim, né, as poucas vidas que eu lembro que eu tive em Roma, eu tinha ligação com Vesta. E nem era Vesta, Vesta. Eu lembro que eu fui uma Vestal, mas também eu, tipo, tinha meio que um culto híbrido para Hestia também. Tinha muitas Uhum. fusões de Hestia, e eu tinha vindo da Grécia para Roma também. Aí eu, então era Hestia, talvez não Vesta. Mas eu também não. É muito importante vocês saberem disso, gente. Eu quase não tenho ligação com divindade romana. Eu comprei a estátua de Fortuna, entrei em contato com a deusa para perguntar: posso usar para deusa grega da fortuna? Te quer? Porque eu prefiro. Até hoje. E ela deixou, né? De boaço. Mas eu não sou muito chegada nos romanos, não. Por que? Não faço ideia. Mas é isso. Eu não vejo tantas pessoas assim ligadas aos romanos também. Assim, Eles são muito distantes, né? Eu é, percebo muito isso neles. Não é uma coisa só que eu li em Percy Jackson, não, gente. Porque nos Heróis do Olimpo eles falam isso, né? Que a diferença entre os é, deuses gregos e romanos é que os romanos eles são mais distantes, bélicos, eles olham as pessoas de cima. E eu sempre, antes de eu ler essa série do Rick Riordan, eu já tinha essa sensação dos deuses romanos, de distanciamento, deles eu serem também tenho essa sensação. longe. E os gregos não, os gregos estão ali. Por mais que eles possam não gostar de você, não ir com a tua fuça, eles estão ali, tipo, muito mais próximos e acessíveis do que os deuses romanos, né? Eu não sei, eu Eles sinto são que os deuses gregos gostam de se meter na vida dos humanos. Assim, eu acho que eles gostam futriqueiros. de ver o circo pegar fogo, de ver as coisas Eles amam acontecerem de futrico. camarote, sabe? Eu tenho muito essa sensação. Às vezes eu falo assim, oh, nossa, eu lembro que esses dias eu falei assim, nossa, eu falei assim, minha vida tá tão parada de fofoca, nem chega a nada. Aí eu olhei assim pro altar onde está Artemis e Apolo e falei assim, poxa, bem que podia ter um futrico pra gente se divertir, né? Uns três aparecendo no mesmo dia. Aí, oba! Fofoca. Tudo Pois pra é. mim, cara. Deuses É, fofoqueiros. assim, a gente já, né, está vendo aqui a importância absurda de Artemis na sua vida, nessa sua vida, nas outras vidas que você teve. Né? Então, acho que assim, ela acaba te ajudando em todas as áreas, né, da sua jornada. Não é uma coisa, como você disse, Acho para também. você ela é o alfa e o ômega, né? É o que eu falo assim. É engraçado que eu acho que isso é muito real. Se você tem uma divindade, eu tenho um amigo que ele só cultua uma deusa, que é Hecate. Hecate resolve qualquer coisa que ele queira. Se tiver pegando. Eu lembro que ele falou assim: ela falou assim pra mim: eu tô te dando esse bando de aliados mágicos, de aliados espirituais, pra você não me perturbar. Vem pra mim só se a situação estiver É de apertando Hecate isso. demais. Aí eu. É ela, amigo, é ela. E aí, com Artemis, tipo assim, ela fala assim, cara, se você precisar, me chama. Pro que você quiser, pro que você necessitar. Mas pra mim tá tudo bem se você quiser ajuda, tipo, de uma divindade em outras coisas também. Aí eu falei assim, beleza. E assim, toda vez que eu tenho uma coisa muito importante para decidir na minha vida, eu vou nela. Assim, aí, o que que você acha? Quando eu entrei na faculdade, eu botei grego antigo, né?
Na faculdade é isso, grego antigo e latim. Aí eu falei assim, cara, o que você acha? O que eu faço? Aí ela falou assim, cara, qualquer um dos dois você vai se dar bem. Aí ali na realidade eu vejo você falando as duas línguas no futuro. Aí eu, hum. Aí eu pedi para Apolo uma luz. Aí ele falou assim, vai no latim. Aí eu fui. E aí eu entrei em chamada regular, ampla concorrência, porque eu não tenho direito a cotas, infelizmente. E aí eu falei assim, Artemis, você foi tão vaga nessa vez que você não me deu uma resposta assim, eu queria tanto uma resposta. Ela falou assim, cara, porque qualquer uma das duas você iria entrar. Aí ela falou assim, volta lá, e aí eu pude ver, né, a quantidade na época, nota de corte dos cursos da letras que eu estava escolhendo. Você passaria de 13 cursos, você passaria para 10. Aí eu falei, não acredito nisso. Fui lá buscar, de 13 cursos eu passava para 10. Eu só não passava para inglês, espanhol e literaturas no período diurno, porque são notas muito altas. Uhum. E aí eu fiquei assim, ela falou assim, então assim, não importava o que você escolhesse, eu sei que você vai se dar bem no que você se propõe. Ela, como, tipo assim, ela falou uma coisa uma vez que eu falei assim, é verdade, falta eu confiar mais em mim, porque, de fato, eu já tenho muita confiança sua. Ela falou assim, você tem que entender uma coisa, eu confio em você. Você não é burra, você não é fraca, porque eu não me relaciono com pessoas burras e pessoas fracas. Eu Uau. crio filhos fortes, principalmente as pessoas que têm identidade feminina. Eu não crio pessoas fracas. Eu crio pessoas para serem independentes até de mim. Então a minha relação com ela, ao mesmo tempo em que ela é muito próxima, ela também é muito desgarrada, por assim dizer, desapegada, sabe? É a deusa que eu mais amo, mas às vezes eu tô, tipo, há meses sem falar com ela, mas eu sei que ela tá ali. Eu sei que o lobo que apareceu no meu quintal, que ela falou, olha, é seu aliado mágico. Ele também tá ali se eu quiser, sabe? E aí, tipo, tá tudo bem, né? E agora com esse processo de, de consagração, para ela tá sendo tudo muito incrível, porque eu tô olhando outras áreas, outras facetas dela, sabe? E traz muito essa força. Ela me colocou em contato com a mãe dela, né? E a mãe dela falou uma coisa muito bonita. Ela falou assim: eu consigo sentir o amor dos meus, porque Leto apareceu grávida. E grávida, obviamente, deles. Então na meditação tava eu, Leto, Apolo e Ártemis, e Apolo e Ártemis como bebê. E aí ela falou assim, eu falei, são eles que estão aí, né? Aí ela é. Aí eu fui e perguntei se eu podia botar a mão. Botei a mão na barriga de Leto, e aí eu senti a mão de Ártemis colocando do outro lado. E aí depois a Apolo deu um chute. Esperado, né? Aí eu, tá bom, também senti você, tá? Um beijo. E aí ela falou assim, eu nunca vi em tanto tempo alguém amar tanto os meus filhos e os meus filhos amarem tanto alguém de volta. E várias pessoas assim que eu conheço, que são bruxas que não sabem de todas as histórias e do que eu já ouvi dos deuses falando para mim, eles falam assim, aposto que você é a queridinha de Ártemis. Um amigo meu na leitura do meu mapa astral, ele falou assim, olha, quem rege teu mapa astral é o Sol, e você é literalmente a queridinha de Apolo. No mesmo dia, outra pessoa falou assim, aposto que você é a favorita de Apolo. Aí eu, bom, a voz do povo é a voz dos deuses. É sobre E isso. Artemis, no aniversário meu, que eu tava muito triste, ela falou isso. Você é uma das minhas criações favoritas. Não se esqueça disso. Aí eu falei, tá bom. E continuei chorando porque eu tava muito triste. Mas foi muito pontual, porque aquilo deu também uma aliviada, sabe, no que eu sentia. E eu falei assim, galera, ela faz o job dela acontecer. Ai, eu amo demais. Ai, Nossa que Senhora. incrível, que incrível, que jornada incrível. Ainda tem tanto para acontecer, né? Ai, Meu incrível. Deus, eu nem sei o que vai acontecer comigo. Ela falou que esse processo todo de consagração, eu falei, vai demorar muito tempo. Tipo assim, quanto tempo você quer? No mínimo, né? Tipo, eu pensei, 1, 2 anos, 10, 20.
Aí ela, não, vai ser mais rápido do que você pensa, porque você vai fazer todo o treinamento no plano astral. Então, às vezes, eu acordo muito cansada, mas eu acordo com uma sensação de que eu já. De uma sensação, não, né? Com conhecimento dentro da minha cabeça de muita coisa que ela me passa. E parece que eu fiquei, tipo assim, anos. Quando eu faço meditação com ela por conta desses processos, às vezes eu tô fazendo 1000 coisas lá e parece que, tipo assim, eu fiquei meses, semanas com ela. Papo de eu, às vezes eu dormi lá no plano astral e depois eu volto pro meu corpo e, tipo assim, passou 20 minutos, 10, meia hora. E eu fico assim, cara, mano, isso é muito surreal, porque o tempo passa diferente. Total. E aí ela fala assim, tá vendo? Por isso que eu falo que vai ser rápido. E um amigo meu falou assim, gata, cuidado que que ela vai destruir você assim, Te destruir entre aspas, né? arregaçar. Ela vai te arregaçar, mas a senhora vai ficar tímida no final. Eu falei, bom, nada que eu já não tenha passado em outras vidas para não passar de novo, não é mesmo, meninas? Vamos lá. Ai, Ciclos, mas é né? sobre isso. E é engraçado, porque eu não pretendia me consagrar para ela. Eu lembro que Não? a primeira vez que eu pensei sobre isso foi ano passado, enquanto eu fazia o curso do Caminho Mágico do Tarô. Eu tava voltando para casa da minha amiga, porque eu tava ficando na casa dela durante um certo período de tempo, né? Porque de onde eu moro para ir para onde eu fazia o curso ia gastar muito dinheiro de passagem, e como o curso acabava 10 horas da noite, às vezes era muito perigoso para eu voltar sozinha para casa, sendo uma pessoa trans no Rio de Janeiro de noite. Nem Né? fale. Complicado. Aí eu perguntei para essa minha amiga se eu podia dormir na casa dela. Ela falou que sim. E teve um dia que eu voltei sozinha para casa dela porque eu não consegui ônibus. E depois desse dia em diante, a maioria das vezes o namorado dela ia me buscar. Eu falava, ó, a aula já tá acabando. Aí ele saía lá da casa dele e vinha me buscar. Aí a gente voltava a pé conversando. E nesse dia eu voltei sozinha com a Artemis. A Artemis, inclusive, gente, ela quebrou minha magia para fazer o ônibus aparecer porque ela queria que eu fosse andando para aprender o caminho de noite sozinha. Um beijo para mim mesma do passado, que teve que lidar com isso surtando. E aí eu fui conversando com ela, ela falou, seria tão legal, né, se você se consagrasse para mim, porque aí ia ficar Apolo e eu na sua vida e tal. Eu falei, sei lá, mas não sei se eu puxo de novo isso, vai ser mau trabalho e tal. E ela falou uma coisa que ela repetiu, e eu não lembrava. Repetiu recentemente. Ela falou assim: mas se você se consagrar para mim, não vai demorar muito, porque eu vou só te fazer relembrar tudo que você já viveu, né, nas outras vidas. Aí eu, Que faz todo sentido. legal. Aí o processo, tipo assim, é o que eu tava conversando com um amigo que já tem anos de caminho mágico. Tem pessoas que se desenvolvem lentamente, né, e tem pessoas que se desenvolvem muito rápido. Sim. Sei lá, vai ter pessoas, por exemplo, eu estudei muitos anos da minha vida sozinha. E quando eu fui começar meu processo de autodedicação para me auto-iniciar, eu já tinha muito conhecimento mágico acumulado. Então, tipo assim, na dedicação você desenvolve as coisas. Eu desenvolvi muitas outras coisas, muitos outros dons e conhecimentos que não eram coisas básicas. E aí, tipo assim, uma dedicação que no mínimo é de 1 ano e 1 dia, a minha dedicação foi de 6 meses. E aí, tipo assim, eu só fechei ela com 6 meses porque o tarô do meu amigo falou assim, cara, os deuses estão falando, não sei se tem deuses envolvidos nesse processo, mas se tiver, eles falam para você fechar logo ele, porque você já chegou onde tinha que chegar. Então tem pessoas que vão se desenvolver rápido, tem pessoas que vão levar 1 ano para se consagrar para uma divindade, outras que vão levar 10, outras que vão levar 3. É uma coisa que a pessoa vai acordar com a divindade e não cabe, acho que ninguém a julgar. O problema da comunidade pagã é o julgamento, que todo mundo quer meter o bedelho no que você faz ou deixa de fazer, principalmente se você é solitário. Porque se você é de uma tradição, então as pessoas elas já ficam mais quietinhas porque tem quem Também mande. depende da Quem mande. tradição. Depende da tradição. E aí eu fico assim, gente, mesmo numa tradição, você tendo um corpus para seguir, as pessoas vão ter ritmos diferentes. Com certeza. Sei lá, né? Você pode ter se iniciado em 2 anos e o teu amigo pode ter se iniciado em 1 ano e meio. Quer dizer que você é melhor ou pior do que ele? Não, vocês têm ritmos diferentes. Sabe? E é isso. E aí eu falei assim, tá bom. Não sei se eu vou me consagrar, porque eu não pretendia me consagrar para ninguém além de Apolo. Aí a Sete conseguiu, pela Quemética Ortodoxa, essa proeza, né, de ter sido a primeira.
Mas eu falei, olha, meus termos com você é dentro da Kemética Ortodoxa. Fora, no que tange espiritualidade fora da Kemética Ortodoxa, eu não sou de ninguém. Aí ela falou, não, tá bom. Aí, tipo, eu falei, não, a primeira divindade para que eu vou me consagrar vai ser Apolo. Só que não vai ser a Ártemis, ele que lute, né? E depois vai ser ele. E depois, tipo assim, acho que tirando a Sete, né, que eu já sou consagrada para ela, a Apolo e a Ártemis é eles, acabou, não pretendo mais ninguém. Pra gente terminar, eu queria que você falasse duas coisinhas. Primeiro, a maior lição de Ártemis na sua vida, se você puder resumir, porque são muitas coisas, acho que talvez seja difícil escolher uma coisa só. Sim, já tem uma. E aí? Ela fala muito sobre também, acho que liberdade é uma palavra que é um dos mantras mais fortes dela, mas ela fala muito sobre você aprender a ser suficiente, a você fazer as coisas por si, porque ninguém vai fazer nada por você. Artemis nasceu com a ajuda de Hecate, se eu não me engano, e ela fez sozinha o parto do irmão. Ela foi sozinha e pediu para o pai montanhas e ninfas e armas, e ela se fez. Artemis se fez e ela ensina as pessoas a se fazerem, a se descobrirem, né? Ela é a liberdade, mas ela é, antes da liberdade em si, ela é todo o processo da autodescoberta e do senso de soberania. Ela ensina sobre isso, sabe? A soberania sobre si. De um jeito muito... Não sei explicar. É de um jeito muito característico dela. Quem teve contato com a Artemis sabe como ela é, e o processo de soberania dela é bem desse jeitinho artemísio, vamos colocar assim. Ai, eu me arrepiei todinha que você falou, sério. Nossa, eu tô com um gelo por dentro que eu não... Meu Deus. Se você pudesse falar uma palavra que seja Ártemis, assim, para você. Ártemis é... Ai, gente, eu vou cair no clichê, mas ela é tudo. Não, vou falar uma. Artemis é a minha estrela. De noite e de dia. Sempre. Para todo sempre. Ela é tudo. Ela é tudo de novo. É ela. É ela, avisa que é ela. Ai, que incrível! Olha, Não tenho forças. assim, sempre me emociona, sempre, sempre estar com pessoas que cultuam deusas, especificamente deusas, porque deusas para mim, nossa, a deusa mudou a minha vida e ver que as deusas, né? Várias deusas mudam as nossas vidas e, enfim, o encontro. Ai, eu não sei, eu tô emocionada. Nossa! Ai, essa conversa me deu um gás para escrever o texto que eu quero de Artemis. Só depende de eu terminar de ler, acho que um artigo só que eu tava lendo, aí eu já... É um texto interessante, gente, aviso Quero ler. logo. Me manda, eu vou adorar ler. Com certeza, eu vou mandar. E, olha, muito, 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 muito obrigada por ter aceitado o convite. Quando você abriu a caixinha do Stories, eu fiquei, eu mando, eu vou mandar. Já vai nem de caixinha, menina. Eu já chegava no privado e falava assim, bora, levanta, mulher, vamos gravar um vídeo. Vai falar, só se for agora. Eu amo muito o conteúdo, amiga. É muito bom. E é um dos conteúdos que eu mencionei. Eu estava conversando muito sobre pessoas, hoje mesmo com uma outra amiga minha sobre isso. Tem como criar conteúdo sério de bruxaria e ao mesmo tempo descontraído, divertido, de um jeito leve, sem ser aquela coisa trevosa, estática ou séria demais. Eu admiro muito todo o seu trabalho, todo o seu empenho, sua dedicação e seu amor pelo divino. E eu espero que a gente possa fazer juntinhas outros conteúdos, tá? Tô jogando aí. E vamos, que só se for agora. Eu amo um vídeo. Então, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por estarem até aqui. É isso, fiquem com os deuses, vão cultuar os deuses, sim, tenham coragem, coloca a cara no sol e vai cultuar as divindades que vocês sentem vontade.
Qualquer coisa, estamos aqui para dar um apoio moral, no mínimo, né? Para tirar dúvidas. Isso. Pois é. Então, gente, beijão. Gente. Um beijo e Ohara, obrigado pela presença. E vou deixar todo mundo com uma frase que a Artemis me disse naquela noite que ela me deixou voltando sozinha para casa dos meus amigos, do Grajaú para Tijuca. Grajaú? Sei lá. Era longe. Quando você anda quando você faz um caminho na noite, você descobre todos os seus segredos e à luz do dia, aquele caminho tem 1000 perspectivas diferentes. É sobre isso. Obrigada, amei, obrigada, amei. Ai, queria te dar um abraço. Quero te dar um abraço, nossa. Virtual. Super. Amo. Até a próxima. Tchau.